Capítulo 19. Vanicoro. Esse terrível espetáculo inaugurava a série de catástrofes marítimas que o Nautilus viria a encontrar em sua rota. Desde que singrava mares mais frequentados, percebíamos diversos cascos naufragados terminando de apodrecer entre duas águas, ou, mais profundamente, canhões, projéteis, âncoras, correntes e mil outros objetos de ferro que a oxidação devorava. Enquanto isso, sempre arrastados pelo Nautilus, onde vivíamos isolados, no dia 11 de dezembro avistamos as Ilhas Pomotu, antigo arquipélago perigoso de Bougainville, que se estende por uma superfície de 500 léguas de leste-sudeste a oeste-nordeste, entre 13 graus 30 e 23 graus 50 de latitude sul e 125 graus 30 de longitude oeste, desde a Ilha do Si até a Ilha Lazaref. O arquipélago cobre uma superfície de 9.000 km², e é formado por uns 60 grupos de ilhas, entre as quais notamos o grupo Gambier, ao qual a França impôs o seu protetorado. São ilhas coralígenas. Um revólver lento, mas contínuo, provocado pelo trabalho dos pólipos, irá juntá-las um dia. Mais tarde, essa nova ilha se reunirá aos arquipélagos vizinhos, então um quinto continente se estenderá desde a Nova Zelândia e a Nova Caledônia até as Marquesas. O dia em que desenvolvi essa teoria diante do Capitão Nemo, ele me respondeu friamente: não é de novos continentes que a Terra precisa, mas de novos homens. Os acasos da navegação haviam conduzido o Nautilus justamente à ilha Clermont-Tonnerre, uma das mais curiosas do arquipélago, descoberta em 1822 pelo Capitão Bell, do Minerve. Pude então estudar o sistema madrepórico que forjou as ilhas daqueles mares. As madréporas, que não devem ser confundidas com os corais, possuem um tecido revestido por uma sedimentação calcária, e as modificações de suas estruturas levaram o Sr. Milne Edwards, meu ilustre professor, a classificá-las em 5 seções. Aos bilhões, os pequenos animálculos que secretam esse polipeiro vivem no fundo de suas cavidades, e são seus depósitos calcários que se tornam rochedos, recifes, ilhotas e ilhas. Em certos pontos, formam um anel, cercando uma laguna, ou pequeno lago interno, que se comunica com o mar por fissuras. Em outros, lembram barreiras de recifes semelhantes às do litoral da Nova Caledônia e de diversas ilhas das Pomotu. Já em outras regiões, como na Reunião e nas Maurício, engendram recifes franjados, altas e escarpadas muralhas, em cujas imediações as profundezas do oceano são bastante consideráveis. Percorrendo por algumas centenas de metros os Açores da ilha Clermont-Tonnerre, admirei a gigantesca cidadela construída por esses operários microscópicos. As muralhas eram especialmente obra das madréporas designadas pelos nomes de corais de fogo, porites, astreias e meandrinas. Esses pólipos preferem se desenvolver nas águas agitadas da superfície, e, por conseguinte, é pela sua parte superior que começam esses alicerces, os quais afundam gradativamente com os detritos das secreções que as suportam. Tal é, pelo menos, a teoria do Sr. Darwin, que assim explica a formação dos atóis, teoria superior, no meu entender, a que sugere como base para as edificações madrepóricas picos de montanhas ou vulcões, imersos poucos metros abaixo do nível do mar. Pude observar bem de perto essas curiosas muralhas, pois, na vertical, a sonda acusava mais de 300 metros de profundidade, e nossas emanações elétricas faziam aquele brilhante calcário faiscar. Conselho se assustou quando, respondendo a uma pergunta sua sobre o tempo que aquelas colossais barreiras levavam para crescer, eu lhe contei que os cientistas o calculavam em 1/8 de polegada por século. Então, para erguer essas muralhas, ele me disse, foram necessários 192.000 anos, meu bom conselho, o que estende curiosamente os dias bíblicos. A propósito, a formação da Rúlia, isto é, a mineralização das florestas chafurdadas pelos dilúvios, exigiu um tempo bem mais considerável. Mas acrescento que os dias da Bíblia equivalem a eras e não ao intervalo de tempo transcorrido entre duas alvoradas, pois, segundo a própria Bíblia, o Sol não data do primeiro dia da criação. Quando o Nautilus retornou à superfície do oceano, descortinei em todo o seu esplendor a ilha de Clermont-Tonnerre, baixa e arborizada, com suas rochas madrepóricas fertilizadas por aguaceiros e tempestades. Um dia, uma semente, carregada por um furacão para terras vizinhas, caiu sobre as camadas calcárias, que, misturadas a detritos decompostos de peixes e plantas marinhas, formaram humus vegetal. Uma semente de coqueiro, empurrada pelas marés, chegou a essa nova costa. O broto ganhou raízes. A árvore, ao crescer, reteve o vapor d'água. O riacho nasceu. A vegetação expandiu-se pouco a pouco. Alguns animálculos, vermes, insetos, chegaram sobre troncos arrancados das ilhas pelo vento.
As tartarugas vieram botar seus ovos. As aves fizeram ninhos nas jovens árvores. Foi assim que a vida animal desenvolveu-se, até que, atraído pelo verdor e a fertilidade, o homem apareceu. Foi assim que se formaram essas ilhas, obras imensas de animais microscópicos. No crepúsculo, Clermont-Tonnerre sumiu na distância, e o curso do Nautilus modificou-se perceptivelmente. Após ter tocado o Trópico de Capricórnio a 135 graus de longitude, tomou rumo oeste-noroeste, percorrendo toda a zona intertropical. Embora o sol do verão fosse pródigo em seus raios, o calor não nos afetava em nada, pois a 30 ou 40 metros abaixo da superfície a temperatura estabilizara-se entre 10 e 12 graus. Em 15 de dezembro, deixamos a leste o sedutor arquipélago da Sociedade e a graciosa Tahiti, rainha do Pacífico. Pela manhã, avistei, a algumas milhas a sotavento, os elevados cumes dessa ilha. Suas águas forneceram excelentes peixes às mesas de bordo, sardas, cavalas e albacoras, e variedades de uma serpente marinha denominada Monerofe. O Nautilus havia percorrido 8.100 milhas. 9.720 milhas foram assinaladas pela barquilha, quando ele passou entre o arquipélago de Tonga Tabu, onde pereceram as tripulações do Argus, do Porte ao Príncipe do Duque of Portland, e o arquipélago dos Navegadores, onde foi assassinado o capitão de Langley, amigo de La Pérouse. Passou então em frente ao arquipélago Viti, onde os selvagens massacraram os marinheiros do Union e o capitão Birro, de Nantes, comandante do Aimable Joséphine. Esse arquipélago, que se prolonga por uma extensão de 100 léguas de norte a sul, e 90 léguas de leste a oeste, situa-se entre 6 graus e 2 graus de latitude sul e 174 graus e 179 graus de longitude oeste. Compõe-se de um certo número de ilhas, ilhotas e recifes, entre os quais destacamos as ilhas de Titi-Levu, Vanua-Levu e Candabon. Foi Tasman quem as descobriu em 1643, mesmo ano em que Torricelli inventava o barômetro e Luís XIV subia ao trono. Deixo a critério do leitor qual desses fatos foi mais útil à humanidade. Em seguida, foi a vez de Cook em 1774, de Entre-Castials, em 1793, e finalmente do Mont d'Urville, em 1827, organizarem o caos geográfico desse arquipélago. O Nautilus aproximou-se da Baía de Vaileia, teatro das terríveis aventuras do capitão Dillon, primeiro a esclarecer o mistério do naufrágio de La Pérouse. Dragada em diversas ocasiões, essa enseada fornece abundantes e excelentes ostras. Comemos com apetite, após tê-las aberto diretamente sobre a mesa, conforme a recomendação de Sêneca. Os moluscos pertenciam à espécie conhecida sob o nome Ostreia lamelosa, muito comum na Córcega. O viveiro de Vaileia devia ser considerável, e certamente, se não fossem as múltiplas causas de destruição, aqueles conglomerados terminariam por aterrar as baías, uma vez que contamos até 2 milhões de ovos num único indivíduo. E se Mestre Ned Land não teve motivos para se arrepender de sua gula naquela circunstância, foi porque a ostra é o único prato que nunca sacia. Com efeito, são necessários no mínimo 16 dúzias desses moluscos acéfalos para fornecer os 315 gramas de substância azotada necessários à alimentação cotidiana de um único homem. Em 25 de dezembro, o Nautilus navegava em meio ao arquipélago das Novas Hébridas, que Quiros descobriu em 1606, Bougainville explorou em 1768, e ao qual Cook deu seu nome atual em 1773. Esse grupo compõe-se basicamente de 9 grandes ilhas, formando uma faixa de 120 léguas de nor-noroeste a sul-sudeste, compreendida entre 15 graus e 2 graus de latitude sul, e entre 164 graus e 168 graus de longitude. Passamos rente à ilha de Auru, que, no horário das observações do meio-dia, aparentou-me ser uma massa de bosques verdes, dominada por um pico de grande altitude. Era dia de Natal, e Ned Land parecia nostálgico da celebração do Christmas, autêntica festa de família pela qual os protestantes são fanáticos. Eu não via o Capitão Nemo fazia uma semana, quando, na manhã do dia 27, ele adentrou o grande salão, sempre parecendo um homem que acaba de se despedir há 5 minutos. Eu tentava descobrir a rota do Nautilus no planisfério. O capitão aproximou-se, colocou um dedo num ponto do mapa e pronunciou esta única palavra. Vanikoro. Esse nome mágico era o nome das ilhotas nas quais vieram a se perder as naus de La Pérouse. Pus-me imediatamente de pé. O Nautilus nos leva a Vanikoro? Perguntei. Sim, professor, respondeu o capitão. E poderei visitar as célebres ilhas onde se espatifaram o Bolsole e o Astrolabe? Se for de seu agrado, respondeu o capitão. E quando estaremos em Vanikoro? Já estamos, professor.
Seguido pelo capitão Nemo, subi à plataforma. De lá, meus olhares percorreram avidamente o horizonte. A nordeste emergiam duas ilhas vulcânicas, de extensão desigual, cercadas por um recife de corais com um perímetro de 40 milhas. Estávamos diante da ilha de Vanikoro propriamente dita, a qual Dumont d'Urville impôs o nome de Ilha de La Recherche, e precisamente defronte da pequena enseada de Vanu, situada a 16 graus 4 de latitude sul e 164 graus 32 de longitude leste. As terras pareciam cobertas pela vegetação desde a praia até os cumes do interior, sobranceados pelo Monte Capogo, com 928 metros de altura. O Nautilus, após atravessar o cinturão externo de rochas por uma garganta estreita, viu-se dentro dos abrolhos, onde o mar apresentava uma profundidade que ia de 60 a 80 braças. Sob a verdejante sombra dos manguezais, e assustadíssimo com a nossa aproximação, havia alguns selvagens. Não veriam naquele objeto escuro e comprido, avançando à flor da água, algum cetáceo inédito do qual devessem desconfiar? Nesse momento, o capitão Nemo me perguntou o que eu sabia acerca do naufrágio de La Pérouse. O que todo mundo sabe, capitão, respondi-lhe. E poderia me informar o que todo mundo sabe? Ele me perguntou, levemente irônico. Muito facilmente. Contei-lhe o que os recentes trabalhos de Dumont d'Urville haviam revelado, trabalhos cujo resumo, bem sucinto, segue abaixo. Em 1785, La Pérouse e seu imediato, o capitão de Langley, foram encarregados por Luís XVI de realizar uma viagem de circunnavegação a bordo das corvetas Boussole e Astrolabe, que não regressaram. Em 1791, o governo francês, preocupado com o destino das duas corvetas, equipou dois grandes veleiros, o Recherche e o Espérance, que deixaram Brest em 28 de setembro, sob as ordens de Bruni d'Entrecasteaux. 2 meses depois, sabia-se pelo depoimento de um tal de Boven, comandante do Albemarle, que destroços de navios naufragados haviam sido avistados nas costas da Nova Geórgia. D'Entrecasteaux, porém, ignorando esse comunicado, bastante duvidoso, aliás, dirigiu-se para as ilhas do Almirantado, apontadas como local do naufrágio de La Pérouse num relatório do capitão Hunter. Suas buscas foram vãs. O Espérance e o Recherche chegaram a passar por Vanikoro sem lá fundearem. Resumindo, a viagem foi um desastre completo, pois custou a vida de D'Entrecasteaux, de 2 imediatos e de vários marujos da tripulação. Foi um velho frequentador do Pacífico, o capitão Dillon, o primeiro a encontrar indícios indiscutíveis dos náufragos. Em 15 de maio de 1824, seu navio, o Saint Patrick, passou rente à ilha de Ticopia, uma das Novas Hébridas. Ali, um lascar, acercando-se numa canoa, vendeu-lhe um punho de espada de prata com caracteres gravados com um buril. Esse lascar declarava, além disso, que, 6 anos antes, durante uma viagem a Vanikoro, vira 2 europeus remanescentes de navios naufragados anos atrás nos recifes da ilha. Dillon presumiu tratar-se dos navios de La Pérouse, cujo desaparecimento deixará o mundo inteiro em polvorosa, e planejou ir a Vanikoro, onde, segundo o lascar, achavam-se vários destroços do naufrágio. Mas foi impedido pelos ventos e as correntes. Dillon voltou a Calcutá. Lá conseguiu despertar o interesse da sociedade asiática e da Companhia das Índias por sua descoberta. Um navio, batizado La Recherche, foi colocado à sua disposição e ele partiu, em 23 de janeiro de 1827, acompanhado por um agente francês. O Recherche, após ter feito escala em vários pontos do Pacífico, fundeou diante de Vanikoro, em 7 de julho de 1827, na mesma enseada de Vanu onde o Nautilus flutuava naquele momento. Lá, recolheu vários destroços do naufrágio, utensílios de ferro, âncoras, estropos de polias, morteiros, um projétil de 18 libras, pedaços de instrumentos astronômicos, um toco de canhão e um sino de bronze com os dizeres Basin me fabricou, marca da fundição do arsenal de Brest por volta de 1785. Não era mais possível duvidar. Dillon, a fim de completar suas averiguações, permaneceu no local do sinistro até o mês de outubro. Em seguida, partiu de Vanikoro, dirigiu-se à Nova Zelândia, fundeou em Calcutá em 7 de abril de 1828 e regressou à França, onde foi amavelmente recebido por Carlos X. Enquanto isso, porém, Dumont d'Urville, ignorando os avanços de Dillon, já partirá para procurar o teatro do naufrágio em outras paragens. Com efeito, soubera-se, pelos relatos de um baleeiro, que nativos das Lusíadas e da Nova Caledônia estavam de posse de medalhas e de uma cruz de São Luís. Isso fez com que Dumont d'Urville, comandante do Astrolabe, se fizesse ao mar,
vindo a fundear, exatamente 2 meses após Dillon sair de Vanikoro, diante de Robertal. Lá, teve conhecimento dos resultados obtidos por Dillon e, além disso, soube que um certo James Hobbes, imediato do Union, de Calcutá, aportando numa ilha situada a 8 graus 18 de latitude sul e 156 graus 30 de longitude leste, observara que os nativos da região faziam uso de barras de ferro e panos vermelhos. Dumont d'Urville, bastante perplexo e não sabendo se devia dar crédito a esses relatos propagados por jornais pouco dignos de confiança, decidiu, entretanto, seguir os rastros de Dillon. Em 10 de fevereiro de 1828, o astrolabe chegou a Ticopia, contratou como guia e intérprete um desertor estabelecido nessa ilha, fez velas rumo a Vanikoro, avistou-a em 12 de fevereiro, costeou seus recifes até o dia 14 e, apenas no dia 20, fundeou dentro da barreira, na enseada de Vanu. No dia 23, vários oficiais percorreram a ilha, recolhendo alguns destroços pouco importantes. Os nativos, adotando um sistema de negativas evasivas, recusavam-se a levá-los ao local do sinistro. Esse comportamento, bastante suspeito, deu a entender que haviam maltratado os náufragos, e com efeito, eles pareciam temer que Dumont d'Urville estivesse ali para vingar Lapérouse e seus desafortunados companheiros. No dia 26, porém, aliciados com presentes e compreendendo que não tinham por que temer represálias, levaram imediato, o Sr. Jacquinot, ao local do naufrágio. Ali, a 3 ou 4 braças de água entre os recifes Pacu e Vanu, jaziam âncoras, canhões e peças de ferro fundido e chumbo engastados nas concreções calcárias. A chalupa e a baleeira do astrolabe foram despachadas para o local. Não sem muito custo, suas tripulações conseguiram puxar uma âncora pesando 1.800 libras, um canhão de 8 libras em ferro fundido, uma peça de chumbo e 2 morteiros de cobre. Ao interrogar os nativos, Dumont d'Urville soube também que Lapérouse, após ter perdido seus 2 navios nos recifes das ilhas, construíra uma embarcação menor, que também naufragara. Onde? Não se sabia. O comandante do astrolabe mandou então erigir, à sombra dos manguezais, um cenotáfio em memória do célebre navegador e seus companheiros. Era uma simples pirâmide quadrangular, assentada numa base de corais, e na qual não entrou nenhum metal capaz de atrair a ganância dos nativos. Dumont d'Urville preparou-se então para partir, mas, como sua tripulação e ele mesmo achavam-se minados pelas febres daquela costa enfermiça, só conseguiu aparelhar em 17 de março. Enquanto isso, o governo francês, temendo que Dumont d'Urville ignorasse os avanços de Dillon, despachara para Vanikoro a corveta Bayonnaise, comandada por Leguarant de Tromelin, que fazia uma escala na costa oeste dos Estados Unidos. A Bayonnaise fundeou diante de Vanikoro poucos meses depois da partida do astrolabe. Embora sem encontrar qualquer documento novo, constatou que os selvagens haviam respeitado o mausoléu de Lapérouse. Eis a substância do relato que fiz ao capitão Nemo. Quer dizer, ele indagou, que ninguém sabe aonde foi perecer a terceira embarcação, construída pelos náufragos na ilha de Vanikoro? Ninguém. O capitão Nemo não respondeu nada, fazendo-me sinal para segui-lo até o grande salão. O Nautilus submergiu alguns metros e as escotilhas se abriram. Precipitei-me para os vidros, e sob os engastes de corais, revestidos por fungos, sinófilos, alcíones e cariofílicos, através das miríades de peixes encantadores, girelas, glifizidontes, conferídeos, diácopos e holocentros, avistei alguns destroços que as dragas não haviam conseguido remover, estribos de ferro, âncoras, canhões, projéteis, uma peça do cabrestante, um castelo de proa, todos objetos provenientes dos navios naufragados e agora tapetados por flores vivas. Enquanto eu observava aqueles destroços desolados, o capitão Nemo dirigiu-se a mim com uma voz grave. O comandante Lapérouse partiu em 7 de dezembro de 1785 com seus navios Bolsole e Astrolabe. Fundeou primeiro em Bottom Bay, visitou o arquipélago dos Amigos, a Nova Caledônia, rumou para Santa Cruz e chegou a Nakuma, uma das ilhas Apai. Em seguida seus navios alcançaram os recifes desconhecidos de Vanikoro. O Bolsole, que capitaneava, encalhou na costa meridional. O Astrolabe veio em seu socorro e também sussobrou. O primeiro navio foi quase imediatamente destruído. O segundo, encalhado a sotavento, resistiu alguns dias. Os nativos deram excelente acolhida aos náufragos, que se instalaram na ilha e construíram uma ampla embarcação com os destroços das 2 anteriores. Alguns marinheiros permaneceram voluntariamente em Vanikoro, os demais, alquebrados, doentes, partiram com Lapérouse para as Ilhas Salomão, onde todos pereceram na costa ocidental da ilha principal do arquipélago, entre os cabos Decepção e Satisfação.
E como sabe tudo isso? E exclamei. Eis o que encontrei no local deste último naufrágio. O capitão Nemo mostrou-me uma caixa de latão com as armas da França, toda corroída pelas águas salinas. Abrindo-a, vi um maço de papéis amarelecidos, mas ainda legíveis. Eram as próprias instruções do ministro da Marinha ao comandante Lapérouse, anotadas na margem pelo punho de Luís XVI. Ah, que bela morte para um marinheiro, descansar numa sepultura de coral! Exclamou então o capitão Nemo. Queiram os céus que meus companheiros e eu não tenhamos outra.